Glória a Jesus. Queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande mais uma vez nós estarmos reunidos neste santo lugar, nesta última ceia do ano, onde temos o privilégio de estar diante dessa mesa a participar do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus. Bom é estar nesta casa, bom é estar nesta festa. Sei que final de ano é época de festas, né? Hoje nós tivemos a confraternização da empresa, aí fiquei alguns minutos no período da manhã lá com eles, numa chácara lá em São Roque. Depois do almoço nós fomos no aniversário de um cunhado nosso, também ficamos alguns momentos lá, mas boa festa é essa aqui. Boa festa está na presença do nosso Deus. Nesses lugares a gente tem que fechar, porque não são todos cristãos, os ouvidos para não ouvir algumas coisas, mas aqui a gente pode abrir o ouvido, abrir o coração, abrir a boca. Aqui a gente tem liberdade, porque nós estamos na casa do nosso Pai. Como é bom estar diante dessa mesa, como é bom estar na presença do nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós já estaremos meditando num breve texto da Palavra de Deus, mas gostaria, como o nosso pastor tem nos orientado ao longo dessa semana, nos pedido para que nós fizéssemos aqui um relato a respeito da nossa viagem que fizemos no último mês. Aos irmãos que não sabem, nós estivemos, pela misericórdia do nosso Deus, atendendo um convite a estar em algumas congregações no norte do nosso país, na cidade de Castanhal, no estado do Pará. Estivemos aí na primeira semana, entre a primeira e a segunda semana do mês de novembro, e foi uma viagem abençoada. Fomos recebidos ali pelo pastor Marcos Damasceno, missionária Carol. Foi um casal que nós conhecemos em 2019, lá na África, quando nós estivemos lá. Foi eles que nos receberam em casa, ainda havia só o Joãozinho e o filho. Agora são mais duas pequenas, uma família linda, uma família abençoada, que nós amamos desde o primeiro momento que o conhecemos. Na verdade, conheci um pouquinho antes de ir para lá, e quando nós fomos aí, os laços de amizade, de amor fraternal se estreitaram um pouco mais. E ele, desde que voltou ao Brasil, vem falando com a gente, e aprove ao Senhor este ano nós estarmos lá. Conhecemos o pastor Olivar Barbalho, o pastor presidente da Assembleia de Deus do Belém, lá em Castanhal. É um campo grande, né? É uma cidade grande, na verdade, não comparada, claro, aqui a Sorocaba, mas são cerca de 200 mil habitantes. E foi tremendo o que Deus fez desde o princípio, porque, como se tem aqui numa sexta-feira que nós estivemos aqui, quando nós retornamos, permita-me dizer aos irmãos agora que a igreja está cheia. Lá pelo ano de 2012, 2013, nós estávamos num congresso ali em Mairink, um congresso de irmãs, e na noite daquele culto iria ministrar a missionária Zete Alves. Ela era convidada para estar ministrando a palavra de Deus, e eu fiquei sentado do lado dela, pensando em posição de culto. Estava aqui mesmo o pastor, eu fiquei aqui próximo e ela do meu lado. Todo o culto, ela até brincou na hora que ela foi ministrar, né, que ela veio com a cara fechada, imaginou que eu fosse brava, né? Mas durante o momento da ministração, em um dado momento, ela voltou-se para o meu lado e Deus a usou para falar comigo naquela noite. E Deus disse claramente, através da serva de Deus, que ela tinha tido uma visão, e ela me via andando por igrejas do norte do país ministrando a palavra de Deus. E pela misericórdia de Deus, o Deus cumpre as suas promessas. Mais uma vez cumpriu a sua promessa, e no mês passado nós vimos mais uma vez Deus agindo em nossa vida, e grandes coisas Deus fez na nossa vida, e um pouquinho através da nossa vida lá também, na vida dos nossos irmãos. Tivemos eventos à noite, eventos pela manhã, culto com irmãs. Foi o fechamento de uma campanha que as irmãs fazem nos sábados pela manhã. Foi um dos cultos mais lindos que nós tivemos ali.
Deus visitou o seu povo. As irmãs deram lugar ali na manhã de sábado, foi o último sábado antes de nós voltarmos para cá, e verdadeiramente Deus falou grandemente conosco lá. Conhecemos alguns irmãos, alguns que já passaram por aqui, visitamos, tivemos o privilégio, há um tempo atrás, foi colocado no grupo dos varões. Quem ainda não conhece, procure conhecer um trabalho missionário chamado Campos Brancos, que é idealizado pela missionária Kellen Gaspar. E a sede do Campos Brancos, a sede desse projeto, fica lá, numa cidade chamada Maracanã, que é vizinha assim, entre aspas, cerca de 1h30 de Castanhal. E o Senhor nos deu o privilégio de conhecer aquele projeto, conhecer alguns missionários, ver como que é feita a obra do Senhor. Na verdade, aquela terra, né, ela é uma terra que respira missões. Quando nós chegamos na sexta-feira, o pastor presidente estava chegando no sábado de uma viagem missionária a Moçambique, onde ele ficou 25 dias com o seu filho, acompanhando um projeto grande missionário que eles mantêm lá. Então ele foi lá para fazer uma avaliação, ver o que estava precisando e voltou com as demandas, né? Com aquilo que ele conseguiu resolver e com as demandas que ele precisava. E acabou o culto, isso foi na segunda-feira quando eu conheci ele. Acabou o culto, ele pediu para os obreiros ficarem, porque eles estavam agendando uma viagem missionária na próxima segunda, para passar por pequenas cidades ali do Ceará. Eu lembro que uma delas é a cidade do Padre Cícero, a cidade famosa, Juazeiro. Eles iam passar por lá, era uma das cidades que eles iam passar, e algumas cidades pequenas, visitando também congregações que eram mantidas por missionários, que eram mantidas por eles. E o objetivo era que fizessem relatórios missionários e trouxessem a todo o campo, para que eles tivessem também um acompanhamento de tudo aquilo que era feito. Então, como nós sabemos, os missionários, né, suecos, Daniel Berg, Gunnar Wingren, depois Samuel Lindström, depois Nils Nelson, eles chegaram naquela terra. Talvez por isso aquela terra, acho que tem uma água diferente naquele lugar, porque verdadeiramente o povo, como eu disse, respira missões. Ali naquela terra nós aprendemos muito, e foi desenvolvida um pouco mais, ampliou um pouco mais essa visão missionária, o quanto nós precisamos trabalhar, o quanto nós precisamos arregaçar as nossas mangas, porque os campos estão brancos. Quem sofreu um pouquinho foi os varões, porque na reunião dos varões, quando nós chegamos aqui, nós estávamos um pouco cheios daquilo que nós recebemos lá e transmitimos aos varões aqui na nossa confraternização. Mas foi bênção, né? Doeu um pouquinho no começo, mas foi bênção no geral, graças a Deus por isso. Continue orando pelo missionário Marcos, missionária Carol, continue orando por toda a família dele. São tantas coisas que nós vamos contar aqui. Eu usaria todo o tempo da mensagem mais para contar, mas ainda tem uma palavra dentro aqui no meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Mas quando estivemos lá, foi aniversário do pai do missionário. Coincidentemente não estava marcado nada, até porque é uma data que eu iria uma anterior e só deu para ir naquela data, mas caiu exatamente no aniversário do pai dele. O pai dele cristão, uma mãe cristã, uma família abençoada, porém o pai dele foi acometido de um câncer, está numa fase bem difícil já, e foi ele que pediu que marcasse aquele aniversário, segundo a família, né? Ele não gostava, então a família entende quase como um tom de despedida, que ele pediu para marcar aquela reunião, e reuniu todos, e nós fomos convidados a dar uma palavra lá no aniversário. Olha que bênção, né? A gente vai com um propósito, Deus vai trazendo algumas coisas. E estava toda a família, alguns filhos que ainda estão afastados dos caminhos do Senhor, e eu creio que a semente, a boa semente da palavra de Deus foi semeada ali também. Deus fez coisas grandes, continua fazendo coisas grandes e ainda fará grandes coisas. Basta nós estarmos, como foi ministrado aqui na sexta-feira ou na quarta-feira, à disposição do céu. Precisamos estar dispostos a ver as coisas novas que Ele tem em nossas vidas. Meus queridos irmãos, agora vindo para a palavra, abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de São João, no capítulo 6.
Nesses próximos minutos quero compartilhar com os irmãos, tranquilo, não queremos passar do horário. Segundo consta, nós estaremos ministrando talvez na primeira Santa Ceia do ano que vem, vai ter uma escalinha nas próximas. Então, o que não der para terminar hoje, a gente conclui na próxima semana. Pode ser assim? Pode ser assim, pastor? Está combinado com o pastor. Versículo de número 35, capítulo 6 do Evangelho de São João, o versículo de número 35, diz assim a palavra de Deus: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Queridos irmãos, quando nós olhamos para o capítulo de número 6 do Evangelho de São João, desde o seu princípio, nós observamos quando Jesus está ministrando à multidão e ele observou que a multidão está com fome. E segundo o escritor João, que ele escreve um pouco diferente de Lucas, Marcos e Mateus, segundo o escritor João, neste que é o único milagre que de fato se repete nos 4 evangelhos, ele relata que Jesus, vendo a multidão que estava com fome, testa Felipe, prova o discípulo Felipe, dizendo: olha, vai e compra pão para que alimente esta multidão. A Bíblia vai dizer claramente que Jesus falou isso testando-o. Ainda diz o versículo, porque bem sabia o que deveria fazer. Eu achei lindo essa expressão que João escolheu, porque isso mostra exatamente como tudo está no controle das mãos de Deus. Jesus volta-se para Felipe e diz: vai lá e compra. E vê Felipe preocupado, porque sabia e dizia a ele: nem 200 denários seriam capazes de comprar comida para todos eles. Mas o versículo seguinte diz: isso falou ele testando, porque bem sabia o que ele precisava e iria fazer. Não é esse ainda o tema, mas eu quero já acalmar o teu coração com a palavra do céu para a sua vida aqui nessa noite. Você que entrou aqui preocupado, preocupada, porque o ano não está acabando como você queria, não está dentro da forma que você queria, mas aquele que está vendo lá na frente e bem sabe o que precisa ser feito, continua no controle da sua vida, da sua casa. Aquele que sabe o que precisa ser feito, continua no controle de tudo. O texto diz: ele bem sabia o que precisava ser feito, e diz então que André se aproximou e disse: Senhor, tem um jovenzinho aí que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus falou: então tragam eles para mim. Jesus voltou-se para os discípulos e disse: vai em meio ao povo e peça que eles sentem-se à relva ou à grama. E diz a Bíblia que Jesus então, levantando a sua mão e tendo dado graças, operou um milagre extraordinário da multiplicação de pães e peixes. E a Bíblia diz que toda aquela multidão, e relata que eram pelo menos 5.000 homens, comeram, se fartaram, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pão. Jesus voltou-se para os seus discípulos e disse: tragam esses pães para cá, para que nada se perca. Chegando ao final do dia, Jesus pede aos seus discípulos que entrem no barco e vá para o outro lado do mar de Tiberíades, e ele fica, porque ele precisava orar. Diz o texto, agora João é muito mais sucinto nas suas palavras, diferentes de Mateus e Lucas, por exemplo, que já traz uma riqueza de detalhes. João, ele é bem mais simples, e ele diz que então
Jesus veio andando sobre as águas, os seus discípulos se assustaram, ele se manifestou que era o Cristo, pediu para entrar no barco, entrou, acalmou e concluiu a sua viagem. O texto vai dizer então que a multidão pela manhã percebe que nem Jesus nem os seus discípulos estavam mais ali. E eles observam que os barquinhos dos discípulos tinham ido para o outro lado, mas o barquinho de Jesus continuava ali. Não só o barquinho de Jesus, diz o texto, mas aqueles barquinhos que chegaram de viagem durante a noite. Diz a palavra de Deus então que a multidão, preocupada em saber aonde Jesus estava, entra naqueles barquinhos e começa a viajar para o outro lado. E lá do outro lado eles encontram Jesus. E a multidão, em um tom de cobrança, chega até Jesus e diz: Senhor, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus, entendendo o coração deles e entendendo o que eles queriam, volta-se para eles. E talvez aquele tom de uma mensagem plena e serena que eles ouviram do outro lado do mar, agora o tom é um pouco acima. Dá a entender que Jesus sobe um tom na sua mensagem e volta-se para a multidão e diz: não, 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 vocês estão me procurando agora pelos motivos errados. Vocês não estão me buscando pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Mas eu venho com uma nova mensagem para vocês, disse Jesus: buscai antes o pão que vem do céu, porque o pão da terra vocês comem e voltam a ter fome, mas o pão que vem do céu vocês comerão e nunca mais terão fome. A multidão não gosta muito do que ouviram, porque na sequência Jesus continua a cobrança dizendo: olha, vocês precisam trabalhar não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece para a vida eterna. Aí a multidão decide retrucar Jesus e diz: Senhor, tá bom, se essas obras que nós precisamos fazer, se o Senhor é esse que o Senhor está dizendo, então dá-nos um sinal. Engraçado eles pedirem isso depois de ter enchido a barriga de pão e peixe do outro lado. Dá-nos um sinal, porque os nossos pais tiveram um sinal. Porque quando eles estavam no deserto, Moisés orou e o maná desceu do céu, eles tiveram um sinal. Qual é o sinal que o Senhor tem para nós? Aí Jesus olha para eles e fala: peraí, primeira coisa que vocês estão errados, não foi Moisés, mas foi o meu pai que pediu, e lá de cima ele desceu o maná. E tem uma diferença: o maná que eles comeram, todos eles morreram. Mas o que eu estou falando para vocês, o maná que vocês vão comer, que eu estou oferecendo a vocês, vocês vão comer e não morrerão, mas permanecerão para sempre. 3 vezes Jesus precisou falar com eles: os seus pais comeram e morreram, mas o que eu estou oferecendo, quem comer viverá para sempre. Eles em tom de zombaria falaram: então dá-nos sempre deste pão. Não foi num tom de ignorância como foi a mulher samaritana, foi num tom de zombaria. Eles disseram: dá-nos deste pão. Então Jesus rasga-se diante deles, e não falando mais indiretamente, muda o tom e a mensagem. E ele fala diretamente à multidão: eu sou o pão da vida. Vocês querem esse pão que vocês vão comer e a sua alma permanecerá? Eu sou este pão, eu sou o pão da vida. Quando Jesus traz esta expressão, Jesus está trazendo algumas lições à multidão e a todos nós. Quando Jesus fala: eu sou o pão da vida, ele está usando a figura do pão, como que dizendo: a mesma necessidade que o teu corpo
também tem. Eu sou aquele que, assim como o pão sacia a tua carne, eu sacio a tua alma e o teu espírito. Aquilo que o pão é para a vida, sou eu para a tua alma e o teu espírito. Jesus está ensinando a multidão que havia outras necessidades neles, que eles ainda não tinham entendido, que ia muito além do pão e o peixe que eles comeram. E isso precisa ficar claro, como a água cristalina, cada um de nós aqui nessa noite, que há em nós necessidades que o pão físico não pode suprir, que o único que pode trazer saciedade, que o único que pode nutrir a nossa alma e o nosso espírito é Ele, o pão que vem do céu. Jesus estava ensinando a eles, e eles relutando com o maná que os seus pais tinham comido no deserto, e Jesus dizendo: olha, aquele maná satisfez a necessidade física, a necessidade carnal, mas o que eu estou oferecendo vai atender às necessidades espirituais que há em vós, porque muitas vezes confundimos e não entendemos. Queremos saciar a nossa necessidade da alma e as necessidades espirituais com aquilo que alimenta só a nossa carne. Não será possível, você não vai conseguir. Você vai tentar e tentar e tentar, mas o alimento que alimenta a tua carne não nutre a tua alma, nem o teu espírito. E o povo tinha dificuldade de entender isso. O povo não conseguia entender esta expressão de Jesus. Quando Jesus fala: vocês estão precisando comer deste pão, Jesus está dizendo: porque vocês estão vazios. Maior do que a fome pelo pão e peixe que os trouxe aqui é a fome da tua alma e do teu espírito, e vocês ainda não entenderam essa verdade. Oh meu Deus do céu, quando Jesus fala com aquela multidão, Jesus está falando e mostrando para nós hoje, que não é de agora, mas desde o princípio, a tendência da humanidade é colocar as suas necessidades físicas acima das suas necessidades espirituais. A tendência da humanidade desde o princípio foi colocar as suas necessidades carnais acima daquilo que a tua alma e o teu espírito precisa. Mas o Senhor nos trouxe aqui neste último culto de Santa Ceia do ano para dizer: vazio você não pode ficar, vazio você não pode voltar para tua casa, vazio você não pode virar este ano. Chega de priorizar só a carne, a alma e o espírito têm necessidades. Ela manda ela subir que anda na sébia, está enchendo a barriga de pão, mas a alma está com fome, o espírito está sedento. Ela manda ela subir que anda na sébia. E é claro que quando nós falamos de carne, não estou falando apenas do alimento para o estômago, é tudo aquilo que satisfaz a tua carne, tudo aquilo que te dá prazer, seja o que for, aquilo que você faz com o intuito de trazer prazer à tua carne,
carne, pode ser um alimento, pode ser uma bebida, pode ser uma viagem, pode ser qualquer coisa, uma saída, uma festa. A questão aqui é cuidado com alimentar só a carne, porque a alma e o espírito têm necessidade. A alma e o espírito também têm necessidade, e Ele está clamando aqui nessa noite: eu preciso de pão, eu preciso de pão, eu preciso de pão. Tem alma aí clamando: eu preciso de pão. Tem espírito aí gritando: eu preciso de pão, eu preciso de pão, eu preciso do pão vivo. Oh, aleluia! É por isso que você tem tentado satisfazer com as coisas que mexem com a tua carne e não tem dado certo, porque só o pão vivo. Amandarava subiquiandarahássia. Só o pão vivo é capaz de satisfazer a necessidade da tua alma e do teu espírito. Quando nós entendemos esta verdade, fatalmente nós mudaremos as nossas prioridades. Quando nós entendemos que a nossa alma e o nosso espírito também têm necessidades, nós mudaremos as nossas prioridades. Por quê? Todos nós somos um ser tricotômico, como nós aprendemos lá na teologia. Todo ser humano ele é formado corpo, alma e espírito. Há três partes que formam o homem. É por isso que quando Jesus está sendo tentado no deserto pelo diabo, e o diabo propõe a Jesus transformar a pedra em pão, porque ele teve fome, a resposta de Jesus ao diabo foi: não, porque nem só de pão viverá o homem. Jesus estava dizendo ao diabo: porque não há só uma necessidade no homem, porque o homem não é feito de uma parte apenas. Nem só de pão, é porque há outras partes no homem, no ser humano, que tem necessidades. É como se Jesus dissesse: é por isso que eu estou 40 dias aqui, tratando essas outras duas partes que não são o corpo. Isso aqui você precisa entender e pegar nessa noite. Se o homem é corpo, alma e espírito, três partes, logo a matemática é muito simples. Há apenas uma parte em mim que precisa satisfazer a carne, que precisa do pão físico, e as outras duas partes em mim precisa de alimento espiritual. Isso indica que há mais em mim que precisa do alimento do céu do que do alimento da terra. A maior parte que há em mim precisa do pão vivo, e a menor parte precisa do pão da terra. A maior parte em mim precisa do céu, e a menor parte precisa da terra. A maior parte que há em mim precisa ser satisfeita com o que vem lá de cima, e só uma parte com o que vem de cima. Você entendeu essa verdade? Há mais em mim e em você que precisa do céu do que da terra. E por que nós insistimos em alimentar-nos só com o que vem da terra? Porque a prioridade é só o que vem da terra, se é a menor parte de mim. Para Jesus alimentar a alma e o espírito foram 40 dias, e em uma refeição que os anjos serviram, ele alimentou a carne. Dá um glória aí. Glória a Deus, glória. 40 dias
para alimentar a alma e o espírito. E no final, os anjos vieram e o serviram em uma refeição, foi o bastante para alimentar o seu corpo. Quando você entender que há mais em você que precisa do céu, você vai começar a mudar as suas orações, os seus pedidos serão diferentes, as suas prioridades serão outras. Quando você começar a ouvir o grito da tua alma e do teu espírito, o alimento que você vai buscar vai ser Não estou pregando contra nada que lhe traz prazer nessa terra e para a sua carne. Só estou dizendo, traz um pouquinho de prazer para a tua alma também, ela merece. O teu espírito também tem fome e tem sede, também precisa ser alimentado. Ele precisa do pão vivo que vem do céu. Quando Jesus está falando isso com a multidão, Ele está dando uma chave. Ele está entregando de bandeja, pastor Salinas. Está diante de vocês aquilo que você vai comer, e você nunca mais vai ter fome e nem sede. Ou seja, o único alimento que trará satisfação à tua alma e o teu espírito. Eu estou entregando diante de vocês. E ele volta a dizer algumas vezes, porque entendam isso, o alimento físico eles comeram e morreram, mas quem comer este pão terá vida, terá vida, terá vida. Igreja do Senhor, Igreja do Senhor, o Espírito Santo fala conosco nessa noite. A mesa que está diante de nós está farta, e eu não estou falando daquela mesa física, não. É que Deus tem falado algumas vezes nessa casa, a mesa está farta, mas nós preferimos às vezes sentar na mesa que vai alimentar a carne. Papai do céu está dizendo, tanto que eu tenho lhe oferecido para alimentar a tua alma e o teu espírito. Vem, vem, vem. Se tem fome, venha. Se o espírito está com sede, venha. Eu sinto a graça do nosso Deus sobre nós, sobre esta casa, nessa noite. O Espírito Santo pairando em nós, e Ele está olhando, porque as minhas palavras não podem chegar, mas o Espírito, ninguém é impedido, por ninguém é impedido. Ele vai aonde eu não posso ir. A palavra do Senhor penetra aonde eu não posso penetrar, e Ele está vendo a necessidade. Ele está vendo a necessidade, está dizendo, eu posso preencher, eu posso preencher, E tem mais para a gente encerrar. De quebra, se o pão físico, se aquilo que alimenta a minha carne não tem nenhum poder de alimentar a minha alma e o meu espírito, o outro lado tem poder. Porque quando eu olho para a palavra, se nós observarmos no livro do Êxodo, capítulo de número 34, depois de toda aquela situação de Moisés chegar e ver o povo com bezerro e quebrar as tábuas, e falar, Senhor, sem a tua presença não for conosco, nós ministramos há um tempo atrás, não nos faça sair daqui. Depois de toda aquela situação, Deus volta para Moisés e diz, sobe de novo. E no versículo 28 a Bíblia diz que quando ele estava lá e Deus lhe deu as novas escritas, ele ficou 40 dias
e 40 noites sem comer e nem beber. Quando eu olho para um texto como esse, não há como não entender que por mais que o alimento físico não alimenta a alma e o espírito, o alimento espiritual, oh glória, oh glória, não há limites para ele. O alimento espiritual, ele atinge até o teu corpo, até o teu físico, a tua saúde. Ele muda o teu semblante, porque se nós olharmos para Moisés, ele não sobe andando e desce arrastado. Até porque se nós olharmos para a medicina vai contrariar tudo isso. Como que pode um homem 40 dias sem comer e sem beber? Estava lendo um pouco sobre isso e é impossível. A medicina erradica qualquer possibilidade, até com relação ao alimento. Pode ser que alguém, se estiver bem nutrido, ele consiga passar algumas semanas sem comer, mas mais do que 4 dias sem beber é impossível. O ser humano seca e morre, e o texto é claro: 40 dias ele passou sem comer e sem beber, e ele não voltou para Arraial arrastado, definhando, porque tem sempre aquele que quer achar uma desculpa. Alguém levou arrastado na maca. Não, ele subiu andando, ele desceu andando, ele subiu com força e ele desceu com força, ele subiu com ânimo e ele desceu com ânimo. A única coisa que mudou dele foi o seu semblante, que brilhava. A única mudança física em Moisés foi o seu rosto, que brilhava. Você já parou para pensar no texto da tentação de Jesus? 40 dias e 40 noites de jejum. O texto diz claramente: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Quem que tem fome de 40 dias? Se a gente ficar meio dia sem comer, dependendo da minha esposa que está grávida, ficar 4, 5 horas sem comer, já dá fome. Se eu e você ficar 8, 9, 10 horas sem comer, o negócio já aperta. Só é capaz de ficar 40 dias e 40 noites sem ter fome quem está sendo devidamente alimentado pelo Espírito do céu, pelo pão da vida. Oh glória! Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Se você começar a alimentar a tua alma e o teu espírito, aquilo que está à tua volta na tua vida será alcançado pela misericórdia de Deus. Eu aprendi isso a duras penas, porque no início do meu ministério eu priorizava a minha carreira, eu queria tudo para mim, mas Deus me ensinou que quando eu abro mão de mim por causa do reino dele, por causa do pão, ele provê mais do que eu preciso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não está lá por acaso, está porque é uma verdade do céu. É uma verdade do céu. Quando você alimentar a tua alma e o teu espírito, até o teu corpo físico será nutrido. Tamanha a presença de Deus. Talvez a gente não fique com o rosto brilhando como Moisés, mas eu tenho certeza, conforme a palavra, que você será nutrido pelo alto. Aquilo que está ao teu redor será alcançado pela mão dele. As tuas necessidades que vão além das tuas mãos serão atendidas por ele. Milagre sobrenatural, coisas imprevisíveis, coisas que você nem imaginava, coisas que você nem sonhava, vão te alcançar. Mas tem que estar devidamente alimentado. Tem que estar devidamente alimentado pelo pão vivo que desceu do céu. Ele está aqui nessa noite. Nós estamos prestes a participar de um ato que tem por símbolo este momento. Porque dentro deste texto ele falou claramente: aquele que não comer o meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo.
Que nesta noite, meu querido irmão, minha querida irmã, reflita sobre essa palavra. Há mais em mim e em você que precisa de lá do que daqui. Há mais em mim e em você que precisa de lá do que daqui. Deus os abençoe, em nome de Jesus.